Estamos de volta, o Bom Dia Tocantins dessa quinta-feira, agora às 7 horas em ponto. Como é que está o seu dia aí, organizando as atividades? Está pensando naquele trabalho, seja no serviço público ou em organizações privadas? Como se comportar ou como buscar uma mudança nesse ambiente de trabalho, de repente conseguindo uma promoção ou um reconhecimento? Está frustrado porque isso não aconteceu ainda? Participe da nossa entrevista. Como manter uma postura que de repente vai ser reconhecida pelo seu gestor ou pelo seu líder. Nós estamos ao vivo com o administrador e especialista em gestão de pessoas, Nilo Melo. E tem pergunta de telespectador. Nilo, e nem sempre, algumas situações, a pessoa acaba vendo no ambiente de trabalho quando é no serviço público. Nós falamos muito na sua primeira rodada de perguntas aqui sobre organizações particulares, privadas, sim, empresas, onde desempenho é medido de uma forma ou de outra. Vamos para o serviço público. Por que no setor público, muitas vezes, não se aplica a meritocracia? Vou parar aqui, depois eu continuo. O que é a meritocracia e como aplicar no serviço público? Isso é muito interessante, é você valorizar a pessoa pelo que realmente ela merece. Ou seja, a pessoa fez mais, vai ganhar um pouco mais e tal. O grande porquê assim, de não acontecer isso... No serviço público? É pelo seguinte, porque lá, assim, bom, se você fizer daqui até aqui, você ganha a mesma coisa. Você não vai ganhar, digamos, o famoso a mais, assim, olha, digamos, eu não vou ganhar, assim, um salário a mais ou algum tipo de incentivo porque eu fiz um pouco mais. Ou seja, a questão de ser um salário fixo, estabilizado, né, é, digamos assim, um ponto, assim, negativo sobre isso. Sim. Aí tem a segunda parte do questionamento, que é também um comentário do telespectador. Servidores são nomeados por alinhamento político ou por ter o famoso QI, o que indique, né? Que indique, e não pela qualificação, experiência e liderança na área de trabalho. O senhor acredita que é possível reverter essa situação, esse contexto de promoções às vezes ou indicações às vezes que não apontam para a pessoa adequada para um cargo, para uma função, por conta do seu alinhamento político ou porque tem o QI? Infelizmente, a gente sabe que assim, tem coisas que não vão mudar, a verdade é essa. A gente sabe desde que o Brasil é Brasil, de que o mundo é mundo, no país do mundo que a gente imaginar, esses cargos assim, de modo geral, assim, que ganham um pouco mais, que são chamados ali de cargos ali de confiança, ou algo do tipo assim, o comissionado, é feito pelo famoso quem indica. E geralmente quem é indicado, infelizmente, não tem a competência para poder estar lá. A gente até brinca bem assim, né? Se você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, saiba que alguém pegou do chão e colocou lá, porque aquela pessoa não conseguiria chegar até ali em cima sozinho. Então, assim, infelizmente, tem muito jabuti que está ali, observando como se fosse um gestor, não tem aquela qualificação mínima necessária, mas que tem, assim, o famoso quem indica, que infelizmente não vai mudar. A gente sabe que isso se eu falar para você que, assim, que eu tenho esse sonho, né, seria um sonho frustrado, porque infelizmente, enquanto a política for o que é, isso não vai realmente acontecer. E quem trabalha com o serviço público, infelizmente, tem que aceitar essa realidade. Digamos assim, é uma regra implícita do jogo. Infelizmente, faz parte. Quando a gente alcançar um nível de planejamento estratégico, de repente no serviço público, ou de mudança de postura dos próprios gestores, no sentido do devido reconhecimento àqueles que apresentam um bom resultado realmente, de repente a gente consegue, aos poucos, mudando essa cultura. Isso, tem um pouquinho do nosso jeitinho que foi incorporado na nossa cultura, que é negativo, é nocivo, né? Com certeza. E assim, bom, como é que isso poderia, de repente, começar a mudar? Vamos lá. O político que vai indicar alguém, escolha alguém que, de repente, ali tem a qualificação, digamos assim, necessária para poder ser aqui o cabeça, digamos, o chefe do setor, o chefe da secretaria, enfim. Porque aquela pessoa mais técnica, ela vai buscar, o quê? Uma equipe também mais técnica. Gente que merece estar onde está. Então, já começa por aí, mas começa pela escolha do político que vai colocar ali o cabeça da organização. Se for alguém realmente qualificado, vai puxar toda uma cadeia de pessoas também mais qualificadas para cada cargo. E um dia isso pode mudar. Sim, a gente tem que ter esperança. Isso. Vamos para essa pergunta do telespectador. Como demitir um funcionário que é o meu melhor amigo? Eita, pepino, né? Eu digo para todo mundo, não contrata um amigo para trabalhar com você. Por quê? Indica para uma outra empresa. Sabe o que é? Porque o dia que você for mandar ele embora, ou de repente chamar a atenção, você chama a atenção do seu amigo. Perdeu a amizade. As pessoas não conseguem separar a questão da amizade. Parente é a mesma coisa também, sabe? Então, assim, você perde, digamos, a harmonia na família, você perde ali um amigo, você perde alguém que você gosta. Então, assim, ajuda essa pessoa, de repente, a entrar numa outra empresa que paga até mais do que aquilo que você paga, mas evita isso, porque isso vai acontecer. Isso não tem como, assim, você falar assim, olha, eu vou chamar a atenção do meu amigo, ou do meu irmão, ou da minha esposa que trabalha comigo, e não afetar um pouco a
relação. Porque o ser humano ele é chamado de sistêmico, ele é integral, ou seja, não consegue dividir assim o profissional é assim aqui na empresa e a parte emocional eu deixo na minha casa, tranco a porta e vou trabalhar só com a parte profissional. Ele é integral e ele é sistêmico. Mas eu vou trazer um fogo para essa conversa. Pode. Numa empresa familiar, construída a partir da participação de irmãos ou de filhos, ou o pai construiu aquela empresa para a família, e aí como é que essa gestão se dá? Que é preciso ter equilíbrio, então. Como buscar esse equilíbrio para ter o que vai comandar e ter os que são subordinados, manter a irmandade, a fidelidade ali, a trajetória histórica de cada um? Acontece da seguinte maneira, na família de modo geral, como a gente falou aqui no início sobre empresa, acontece a mesma coisa dentro de casa. Aparece o famoso líder nato. Vamos dizer que tem 3 irmãos numa família e tem, digamos ali, o pai também tomar conta da empresa, né? Na família ali, desde pequenininho, um deles já é líder. E esse, sem querer, ele vai também ser o principal cabeça junto com o pai na empresa. Então, digamos assim, tem uma hierarquia que já se acostumou com ela. Então, acaba que funciona por um tempo ali. Mesmo assim, a gente vê isso acontecer ao nosso redor grandemente, aqui no meio empresarial de Palmas, especialmente, que parente trabalhando com parente, prefere sair daqui da empresa familiar e abrir um negócio separado, já imaginando que um dia vai ter uma ruptura que vai estragar todo o relacionamento, sabe? Então, assim, eles até mantêm ali a organização como um todo junta, né? Mas cada um já busca fazer alguma coisa de maneira individual, prevendo uma futura ruptura. Isso é muito comum.